Hoje comigo, Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Antes de entrar na pergunta, vale contextualizar o aparecimento do nome de Juan Guaidó na discussão. O ex-líder da oposição na Venezuela se autodeclarou presidente do país em 2019, quando era presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. Ele chegou a ser reconhecido por parte da comunidade internacional, como os Estados Unidos, União Europeia e até o Brasil, durante o governo de Jair Bolsonaro. Guaidó atuou como presidente interino após eleições questionadas que Nicolás Maduro venceu em meio às múltiplas alegações de abusos de direitos humanos. Foi uma espécie de governo paralelo, desafiando o regime de Maduro até ser dissolvido. Hoje eu vou começar pelo Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindo. Trazendo para o contexto brasileiro, você considera a crítica de Lula a Guaidó uma afronta aos que defendem a democracia? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu quero separar essa análise em 3 pontos diferentes. Primeiro ponto, análise da situação na Venezuela interna. Eu sou um crítico. Eu não concordo com situações que acontecem na Venezuela do ponto de vista democrático. Tenho explicitado isso nos outros programas, como também não concordo com reações que são feitas, a meu ver, para forçar o povo venezuelano a derrubar o seu governo. Eu acho que existe muita coisa errada. Então, portanto, eu tenho uma postura crítica em relação ao que acontece na Venezuela e tenho uma postura crítica em relação a algumas reações que são feitas e a forma com que são empreendidas por alguns países, inclusive. Segundo ponto, a questão da política internacional do governo Lula, a meu ver, está correto. É um absurdo não ter se recebido um chefe de Estado aqui. É um absurdo eu ter uma política internacional seletiva, me relacionando com alguns governos autocráticos e com outros não, pelo um viés de serem de esquerda e de direita. Ou seja, a política internacional ela tem que representar uma visão estratégico-política dentro de uma compreensão total e o Brasil age corretamente em tentar unificar a América do Sul e a América Latina como um polo importante de radiação e de presença no mundo. Terceiro ponto, fala do presidente da República. Podemos discutir vários aspectos da fala do Lula, inclusive interpretá-lo. Mas vamos pegar exclusivamente a questão do seu Guaidó. E quero pegar a questão do seu Guaidó fazendo uma analogia. Muitos, ou poucos, não importa, questionam a lisura das eleições brasileiras. Dizem que as máquinas não funcionavam, pediram intervenção militar, foram para a porta dos quartéis. E imagine que, neste momento, o presidente do Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa ponderada e jamais faria isso, diz: eu me autoproclamo presidente da República do Brasil, sem ter o exercício de fato do controle do aparelho de Estado. Que nome nós daríamos a isto? Uma tentativa de golpe de um impostor. Foi isso que Lula falou. Ou seja, em nenhum momento o senhor Guaidó teve o controle do aparelho de Estado. Países que queriam utilizar Guaidó para derrubar Maduro fizeram um reconhecimento precoce e chega até a ser patético reconhecer um governo que não tinha o controle da situação no Estado. O direito internacional não autoriza esse tipo de coisa. Então, portanto, me parece que Lula, não, no que se refere exclusivamente a essa fala do seu Guaidó, qualificou corretamente um impostor como impostor. É simples. Muito bem, Caio Coppola, você considera a crítica de Lula a Guaidó uma afronta aos que defendem a democracia? Sim. Ao endossar o resultado das eleições fraudadas na Venezuela, atacando pessoalmente o líder da oposição e prestigiando o ditador Nicolás Maduro com elogios, com afagos e com holofotes, o Lula da Silva afrontou a democracia, distorceu a realidade dos fatos e demonstrou sua absoluta falta de caráter, desmerecendo a luta mais justa que existe, pessoal. A luta pelos direitos humanos, a luta pela liberdade, a luta contra a tirania, contra o uso arbitrário e covarde da força. Nessa semana, o Lula da Silva, retratado pela propaganda petista como um defensor da democracia, se revelou, isso sim, um talentoso garoto propaganda de ditaduras e um excelente assessor de imprensa de tiranos, de torturadores e de assassinos. E eu desafio alguém a vir aqui questionar a veracidade dos relatórios e dos relatos das Nações Unidas, do Alto Comissariado para Direitos Humanos, da Comissão Interamericana, da Organização dos Estados Americanos, da União Europeia, das principais universidades venezuelanas e da imprensa internacional, que dão conta de um país miserável, violento e ditatorial, sócio do narcotráfico, com milhões de refugiados espalhados pelo mundo, marcado por eleições, como eu já disse, fraudadas, por opositores perseguidos e por crimes contra a humanidade. Esse é o regime que Lula da Silva fez questão de endossar e de aplaudir. Mas Lula foi além.
Na sua embaraçosa coletiva de imprensa, depois da reunião com o ditador Nicolás Maduro, o petista escancarou o seu método de fazer falsa propaganda política, um método baseado na mentira. Trouxe aqui aspas de alguns trechos da fala do Lula. Há uma coisa que a gente aprende em política que é a narrativa. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu inimigo. Companheiro Maduro, é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, a narrativa da antidemocracia, do autoritarismo. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. E aí nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram. Então, reparem que Lula da Silva não está, aspas, dialogando com Nicolás Maduro. Lula está se associando publicamente a um ditador, numa aliança que visa propagar uma narrativa sabidamente mentirosa sobre a, aspas, democracia na Venezuela. Tanto que em nenhum momento da fala do petista a gente consegue encontrar qualquer vínculo com a realidade dos fatos ou compromisso com a verdade. Por isso, até numa nota pessoal, eu digo o seguinte, a esse sofrido povo venezuelano, que ao contrário do Lula da Silva não vive de narrativas, todo o nosso amor e toda a nossa solidariedade. Zé Eduardo. Eu vou repelir com muita veemência a expressão falta de caráter aplicada ao presidente da República. Você tem todo o direito de discordar das opiniões dele, ser veemente, ser contundente, mas falta de caráter é uma expressão que resvala à injúria. Então, quero colocar aqui meu protesto veemente em relação à expressão falta de caráter. Em segundo lugar, eu quero afirmar bem textualmente o seguinte. Em relação ao seu Guaidó, é indefensável a posição de que ele não tenha tentado um golpe de Estado e se autoproclamado presidente da República. E qualificar o seu Guaidó como um farsante ou como um impostor não ofende em nada a democracia, porque ele nunca foi presidente da República e se autoproclamou como tal. Aliás, seria o mesmo que dizer que eu ofendo a história se eu me autoproclamasse Napoleão Bonaparte, o imperador da França, sem nunca ter tido controle do Império Francês. Ou você, Caio, dizer que você se autoproclama presidente da República porque as eleições foram fraudadas no Brasil. Isso não tem sentido. Então, nesse aspecto, não há nenhuma repreensão a ser feita à fala do seu presidente Lula. Onde eu acho que talvez faltou uma calibração, e eu não tenho nenhum problema em tecer críticas, Caio, eu não jogo para a plateia, sou muito sincero, é quando ele se refere à questão da narrativa. A impressão que tenho é que ele quis dizer o seguinte, que Maduro tem todo o direito de apresentar ao mundo a sua narrativa sem ser bloqueado por ninguém ao fazer. E ter um contrafogo para explicar a sua posição da mesma forma que se constrói no plano do mundo um ataque à Venezuela. Na forma que ele se expressou, porém, dá uma outra impressão. Eu não quero colocar palavras na boca do presidente da República, é a interpretação que tenho conhecendo o pensamento dele. Como também quando ele fala da situação do sofrido povo venezuelano, de fato, eu também sou contra as sanções que se aplicam ao Venezuela, atingindo o povo, forçando a miséria para que esse povo se revolte e derrube Maduro. Eu acho que não é assim que se traz um país para a democracia. Ou seja, nós temos que ter um diálogo com a Venezuela, e eu repito, eu tenho críticas à Venezuela, justamente para fazer com que essa situação se distensione e nós voltemos a uma normalidade lá. Incentivar a guerra é colocar alguém encantonado, aprisionado e tomando medidas de guerra. Ou seja, não me parece que isso seja saudável. É a crítica que efetivamente eu faço àqueles que estão confundindo as coisas. Embora acho que a fala do presidente da República poderia ter sido melhor calibrada para expressar exatamente aquilo que eu disse nesse momento, se é que ele não é aquilo que ele gostaria de ter dito. Caio. Zé, eu gostaria de saber de você se a ausência de democracia na Venezuela é uma realidade ou uma narrativa. E aqui eu pego carona na fala do presidente chileno. Não se trata de uma narrativa, mas de uma realidade séria. O quê? Qual é a realidade séria? A ausência de democracia na Venezuela. Portanto, eu não vejo problema nenhum em sinalizar a falta de caráter, e aqui eu repiso a expressão, de quem mente sobre violação de direitos humanos, sobre crimes contra a humanidade, sobre tortura, prisão de opositores e assassinato político. Isso é uma realidade séria, reconhecida pela comunidade internacional, por órgãos multilaterais, certo? Pela Organização das Nações Unidas, pela Comissão Interamericana para Direitos Humanos, por toda a sorte de ONGs internacionais especializadas no monitoramento dessas situações.
Lula da Silva varre isso para debaixo do tapete, configura tudo isso como uma narrativa de antidemocracia e de autoritarismo. E para mim, né, no meu direito de opinião, isso sinaliza falta de caráter. Se o presidente da República se sentir incomodado, ele que procure aí as vias judiciais para reparar essa suposta ofensa com a qual eu não concordo. Então, feita aí a defesa das expressões que eu uso, porque eu sou muito próprio, costumo ser muito próprio nas expressões, tanto que nunca respondi por crime contra a honra, nem inclusive por direito de resposta. Falando mais especificamente sobre o Guaidó, né? Vamos lembrar que não é que ele simplesmente se autoproclamou num golpe. O golpe qual que é? O golpe é fraudar a eleição. As últimas eleições reconhecidas internacionalmente na Venezuela são do parlamento de 2015, do qual ele era presidente. Diante de fraudes sucessivas nas eleições regionais, nas eleições da Assembleia Constituinte e nas eleições presidenciais, ele se autoproclama presidente com reconhecimento dos Estados Unidos da América, da União Europeia e do Grupo de Lima, do qual o Brasil também fazia parte. Aliás, mesmo hoje em dia, dos 193 países da ONU, só 177 reconhecem o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Ou seja, há uma ausência importante aí de 16 países. Isso com toda a pressão política de China e Rússia, que dão sustentação política internacional para o regime de Nicolás Maduro. E aqui eu reitero, tirando o Brasil, nos últimos anos, só Kuwait, Argélia, Irã e Turquia receberam o ditador.